Bom, chegando aqui para falar umas abobrinhas sobre o novo técnico do Uruguai, Diego Forlán, ex-jogador da seleção, ídolo, craque, da seleção uruguaia. Acho que o Uruguai aposta aí numa receita meio antiga, meio batida, né, que acho que praticamente toda a seleção já usou em algum momento. Acho que o Uruguai veio aí de uma eliminação decepcionante na Copa do Mundo, né, não conseguiu classificar no grupo com Cabo Verde e Arábia Saudita, mesmo com 3 times, né, se classificando para a próxima fase, nenhuma vitória na fase de grupos, empate com Cabo Verde, empate com a Arábia Saudita, e a demissão do Bielsa, e aí começa aquela pressão para ver qual é o novo técnico. Quando o Bielsa assumiu a seleção, já houve algumas críticas em relação a ter técnico argentino no comando da seleção uruguaia, uma coisa que provavelmente seria muito parecida. A gente viveu aqui no Brasil, com as críticas a ter um técnico estrangeiro. A gente teve, né, muita resistência até chegar o nome do Ancelotti e a contratação dele, e precisamos contratar um nome muito renomado para ter aceitação. E o Bielsa, ainda que tenha todo o seus fãs, os bielcistas, não é um técnico vencedor, não é um técnico, com grandes conquistas na carreira. Então ele sempre teve muita desconfiança, chegou ali na reta, acho que ele começou muito bem, chegou na reta final, as coisas andaram, e houve durante todo esse tempo muitas críticas ao jeito que ele conduziu, ao como ele não se importou tanto talvez, com a história uruguaia, né, com a cultura uruguaia de futebol, acho que é melhor dizer assim, né, com o estilo de jogo uruguaio. E quando ele cai, obviamente começa aquele sentimento de que a gente já viu aqui no Brasil, que é do: "Ah, só a gente conhece o nosso futebol, só a gente, temos que pegar jogadores que são identificados com a seleção", e obviamente cresceu ali, começou a haver muita corrente, eh, de né, que os próximos grandes técnicos do Uruguai ou da seleção uruguaia viriam todos de jogadores que foram treinados pelo Oscar Tabares, né. Acho que o Uruguai aí viveu um século até aqui, né, refém, de certa forma, dos trabalhos do Oscar Tabares. No último mundial, antes do Bielsa, tinha sido o Diego Alonso, que não acho também que fez um grande trabalho, foi eliminado na fase de grupos, apesar do pouco tempo de trabalho. Acho que o trabalho mostra que não convenceu, apesar, né, ele entrou ali nas vésperas do mundial, não fez o ciclo todo, mas 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 se tivesse tido algumas coisas positivas, talvez ele tivesse continuado para de fato fazer um ciclo todo, como está acontecendo agora com o Ancelotti. Então então o Uruguai, que também, né, assim como o Brasil, tem o problema de renovar seus técnicos. O Uruguai, que não é uma potência como o Brasil, é um time que é histórico, é tradicional, mas não é uma potência, não é um time que está sempre brigando, sempre, buscando os títulos, e vai numa receita tradicional, né. A gente fez isso com o Dunga, em 2010, em 2007, né, quando a gente perde a Copa ali em 2006, um cara para resgatar a moral. Quando teve aquele período de oba-oba, botaram o Dunga, que era um cara linha firme, né, a linha, né, ia botar todo mundo na linha, um cara que conhece a seleção, que era capitão do tetra. Quando a gente toma um 7-1, volta o Dunga também, né, para resgatar aquilo que era a seleção. Então é uma receita que a gente conhece. A Argentina, por exemplo, fez com o Maradona ali, para a Copa de 2010, e agora chegou a vez do Uruguai fazer. Acho que não é nenhuma novidade, nenhuma surpresa, e aí a gente pensa o que que credenciou o Forlan a isso, e é basicamente ele ter jogado pela seleção, ter sido um craque, ter sido um cara identificado com a torcida uruguaia, e é basicamente isso. Ele como técnico, foi técnico do Peñarol em 2020, se eu não me engano, um trabalho que ninguém lembra, não fez nada demais, e depois num time na segunda divisão. Então, assim, o que me espanta um pouco é ele assumir esse cargo de técnico sem ter feito nada para ser técnico, né. Uma coisa é você ser um técnico ruim, ou não ser um técnico de ponta, e você pegar esse cargo de técnico. Agora, o que o Forlan fez desde que ele se aposentou, eu particularmente me lembro mais das partidas dele como tenista master, né, que ele ganhou ali umas partidas, teve algum destaque. E, e como técnico, eu confesso que eu nem lembrava que ele tinha sido técnico do Peñarol. Eh, então me surpreende, assim, um pouco, você não me surpreende, na verdade, né, porque isso é uma coisa muito muito comum, muito rotineira, mas, né, provavelmente em algum momento no futuro do Chile vai ter alguém daquela geração do Chile de 2016 que vai assumir a seleção para resgatar o futebol chileno. Então, mas o que que o Forlan fez, assim, qual foi o esforço do Forlan para ser técnico da seleção, né? Ou ele simplesmente agora o cargo ficou vago e era quem levantasse a mão primeiro que ia virar o técnico do Uruguai. O presidente da UF, não sei se foi o presidente da UF, na verdade, disse que já tinha tido essa conversa com o Forlan após a Copa de 2022, e que não tinha ido para frente.
Né, difícil acreditar um pouco também que o Forlan assumiria ali naquele momento, né, sair de um time da segunda divisão, não sei o que é pior, você sair de um time da segunda divisão para a seleção ou você sair de time nenhum, né, você não ser técnico há 5 anos e assumir a seleção de repente do nada. É uma aposta, ele por enquanto é denominado como técnico interino, talvez ali um pouco parecido com o que a gente teve com o Ramon Menezes, enquanto a UF procura um técnico com calma, e aí eu vou ter que ressaltar um ponto positivo, que vai ter eleições na UF, né, na CBF do Uruguai, em março de 2027, então ele vai ser técnico até lá, ou seja, não botaram aí o planejamento do mandato atual, até né, não cobriram, assinaram de qualquer jeito com qualquer técnico e sobrepassando, né, indo por cima do que viria a próxima gestão. Então botaram um ídolo, um cara que vai aí de repente, eh, botar o grupo na palma da mão, um cara que é respeitado, que vai conseguir, acho que nesse sentido, você pensando que agora você não tem um técnico e que já já você tem data FIFA e tudo mais, você bota o Forlan como interino, nesse sentido eu acho positivo, né, ele vai comandar também a equipe sub-20, vai comandar no Sul-Americano sub-20, que vai ter em janeiro, que se eu não me engano é o que dá vaga para o Mundial, Mundial sub-20 de 2027. Então vai ser um teste aí para o trabalho dele, a gente viu aí alguns ex-jogadores comandando seleções sub-20, a gente viu o Ramon Menezes no Brasil, a gente viu o Mascherano na Argentina, que foi mal, Ramon Menezes foi mal, e o Forlan vai ter aí a oportunidade de mostrar seu trabalho, é um período um pouco curto, acho que ele vai ter 6 ou 8 jogos no comando da seleção principal do Uruguai, e vai ter o Sul-Americano sub-20, pode ser que vejam que ele tem potencial, mas que ele não está pronto para o profissional, e de repente ele segue como treinador do sub-20 até se formar, né, vamos lembrar aqui que o Scaloni, por exemplo, ele foi assistente da seleção principal, ele foi treinador do sub-20 da Argentina até chegar na seleção principal da Argentina. Então meio que ele fez um processo ali, né, podemos dizer, um plano de carreira, dentro da Argentina, de alguma forma. Então pode ser que com o Forlan aconteça alguma coisa, a gente descubra aí um grande técnico, que o Forlan possa ser, né, acho que até agora ele não deu nenhum indício disso. Mas vai que ele vai bem no sub-20 e fica como assistente, né, chega um técnico aí para ajudá-lo, eu não sei realmente o que pensa, já ouvi pessoas falando do Galhardo na seleção, que é outro técnico argentino, não sei se teria menos resistência pelo sucesso dele recente como treinador. E e acho que é isso, né, uma aposta que a gente conhece muito bem, a gente já viu, né, tanto em seleção quanto em clube, você contrata um ídolo do clube para comandar o time ali, e e acho que não tem muito o que esperar, eu confesso que eu acho que seria muito legal ver o Forlan como técnico, um cara que jogou muita bola pela seleção, sendo um técnico uruguaio, vendo aí surgir um técnico grande na América do Sul, que não seja argentino, algo que tem sido um pouco difícil, e que de repente estimule, né, outros jogadores ali do Uruguai a serem técnicos, né, não acredito que Suárez vai ser técnico, Cavani vai ser técnico, mas de repente um Lugano, que é um cara que está sempre dando pitaco aí, dando entrevista, também até hoje nunca mostrou nenhum interesse em ser técnico, mas pode ser que venha um Godin de repente para virar técnico quando se aposentar, um Giménez, né, algum jogador assim, acho que daquela geração do Uruguai que foi o brilhante, acho que nenhum deles virou técnico, e nem o Forlan, no caso, acho que o Luca Abreu tá aí permeando, né, não tenho certeza, deixa eu ver aqui, se o Luca Abreu tá como técnico. Eu lembro de algumas entrevistas dele, de um trabalho, acho que no Chile, eh, como técnico. Ele tá aqui como técnico, ele foi técnico do Boston River, Always Ready, César Vallejo e estava no Clube Tijuana. Tá, né, no Clube Tijuana, no caso. Então acho que é legal, né. Eu vi gente inclusive falando que o Luca Abreu seria um bom técnico para o Uruguai, vamos ver. Confesso que eu também não vou chegar aqui e falar que eu sei como é que o Luca Abreu tá comandando o Tijuana, mas acho que vamos ver. É engraçado ver, né, um cara que não foi técnico assumir o que seria o desejo mais alto dos técnicos da seleção. É algo que tem tudo para dar errado e ao mesmo tempo tem tudo para dar certo. Você de repente descobrir, estimular um jogador a ser técnico, assim, um cara que conhece a seleção, acho que o futebol de seleções é um pouco diferente, do futebol de grupos, de clubes. Então é isso, né, arriscaram numa receita antiga, numa fórmula antiga, e vamos ver no que vai dar. Acho que tudo que vier será surpreendente, né, acho que é difícil esperar qualquer coisa, e é difícil cravar se vai dar certo ou se vai dar errado, já vimos dar certo, já vimos dar errado. Então é isso, essas foram as rápidas abobrinhas aí de Forlan, novo técnico do interino do Uruguai. Valeu, um abraço.